Acho que a busca do perfil como Medel mostra que a 777 ainda está tratando o Vasco como um time mediano. Nisto, para mim, há uma grande falta de respeito ao Vasco da Gama e à sua colossal torcida. Acho que eles têm que respeitar um pouco mais o Vasco, eles têm que buscar jogadores muito mais interessantes, não um jogador que está livre no mercado, que vai gastar pouco e tal. Ora, para que virou SAF? Não falaram que é buscar grandes jogadores, que é formar um grande time. Então este é o momento de trazer grandes jogadores e não buscar um jogador só porque está livre no mercado e porque tem nome. Então eu me escondo atrás do nome e de repente está tudo muito bem. Ah, mas o jogador tem 2 Copas do Mundo, não interessa, não joga nada hoje em dia. E aí, time, começando aí mais um vídeo do podcast Cruz Maltino. Quem tá falando aqui é o Digão, forte abraço pra vocês aí. Bom, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a reunião de ontem, vamos falar também a chegada do Maicon, que se concretizou. E claro, vamos falar sobre o Josa Novales, um jornalista especialista no mercado sul-americano, fazendo críticas em cima de críticas sobre o Medel. Então confere aí até o final, já chega deixando seu like, compartilhando o link aí pros seus amigos vascaínos, e quem não for inscrito, dá aquela moral pra gente aí, se inscreva aí pra gente conseguir bater nossa meta até o final do ano. Bom, vou iniciar o vídeo aqui falando pra vocês que o Maicon já acertou com o Vasco. Muitos torcedores não queriam a vinda dele, mas o Vasco viu que poderia ser ter um benefício com a vinda dele. Por fim, vamos ver o que vai acontecer aí com a presença do Maicon. Mais um cara que estava de escanteio lá no Santos e veio pro Vasco da Gama. Eu particularmente tô pagando para ver se ele vai conseguir ter alguma evolução nesse fim de carreira dele, nesse período aí que ele não vem demonstrando muito futebol. Mas enfim, vamos aguardar para ver o que vai acontecer. Eu quero saber a sua opinião sobre o Maicon aí, bota aí na aba de comentários aí sua opinião. Teve um jogador também lá do Stand de Liège que foi oferecido ao Vasco da Gama. O cara é colombiano / inglês, mas defende a seleção da Colômbia. É um jogador que eu não tenho o que falar neste momento, apesar de, vi lances dele, mas não tem como opinar. Não sei nem se vai vir para o Vasco, já que ele tem contrato ainda com um time inglês lá, que ele pertence a um time inglês, em que ele tem contrato até o ano que vem. Isso daí tá sendo meio que banho-maria, de repente, se caso acontecer de não conseguir ninguém, deve vir esse cara aí. Pode ser também, eu não sei. Sinceramente, vem cada nome também que surge dentro do Vasco da Gama que a gente não conhece, né? Mas enfim, o ponto aqui é que eu vou trazer para vocês neste momento é sobre a reunião, a tal bendita reunião do conselho lá, né, administrativo, juntamente com a 777, a Vasco SAF. E que ocorreu ontem, né? Ontem foi o momento da reunião e nessa reunião foi abordado o tema aí sobre o Luiz Melo ser torcedor do Flamengo. Eu te falo uma coisa, a 777 deu por encerrado essa situação aí sobre o Luiz Melo ser ou não ser sócio do Flamengo. Para eles isso daí já é página virada, tá apoiando o trabalho do Luiz Melo. Eu não concordo com isso, não é nem a questão dele ser flamenguista, ser sócio torcedor, é pelo trabalho que ele tá fazendo dentro do Vasco. Eu não estou enxergando melhoria diante disso. Eu acho que 90% dos torcedores também até o momento não viu nenhuma evolução, nenhuma coisa que ele fez que preste, né? Então, ou ele está sendo um bom funcionário e a gente não está conseguindo enxergar isso, ou a 777 está sendo enganada também diante dessa situação toda. Mas lá na reunião teve outros assuntos lá, falando sobre o estádio em São Januário, falando também sobre o momento que vive o Vasco. Então teve todo esse trâmite aí, que aos poucos certamente vai ser divulgado para a torcida. Sempre sai uma coisa ou outra, o GE já trouxe essa informação aí, que a 777 virou a página sobre a situação do Luiz Melo. Então a gente só tem que aguardar, né, o que vai acontecer aí nos próximos dias também. Contratações é aquilo mesmo, vários nomes especulados, nenhum deles concretizado, a não ser o Maicon e o Serginho. 2 nomes aí que até o momento, na minha humilde opinião, são 2 refugos que tem que provar muito para que veio pro Vasco da Gama, porque igual eles certamente a gente já tem. Serginho eu não posso falar porque eu não conheço o jogador a fundo, não sei como que é as características dele. De repente ele vai lá e surpreende a gente também, né? Vamos ver o que vai acontecer. E ontem, galera, sobre o Josa Novales, para quem não conhece, é um jornalista especialista no setor, no mercado sul-americano. E ele fez duras críticas ao Medel, jogador que o Vasco está querendo ter no plantel. Eu particularmente
Eu acho que o Medel pode sim muito evoluir o aspecto técnico e de raça dentro do time do Vasco da Gama ali. Eu acho que ele, apesar da idade dele avançada, ele pode sim dar uma ajuda de alguma forma nesse time. Experiência, ele é um líder dentro de campo, já tem vários jogos pela seleção chilena, ele é o capitão. Mas uma coisa eu concordo com o Josa Novales, que eu não botaria ele como um zagueiro. Isso daí eu concordo com o Josa Novales. Vou trazer o vídeo aqui, eu quero que vocês analisem cada detalhe que o Josa Novales vai falar. E se você concorda ou discorda da opinião do Josa Novales, que é um baita de um jornalista. Quem não segue o canal do cara lá, vai lá, escreve aí no Google Josa Novales e se inscreva. O cara é muito bom nas suas análises e também na cobertura aí do mercado sul-americano, beleza? Tamo junto aí, fica com o vídeo. Convidar vocês ao Almoça Vasco hoje às 12 horas. Não perca, dá aquela moral pra gente. E quem chegou até aqui, deixa seu like, compartilha aí pros seus amigos aí vascaínos e deixa a sua inscrição, que é muito importante pro canal, beleza? Tamo junto aí, fica com o vídeo. Por quê? O Medel é um jogador que já vinha caindo de rendimento há algum tempo atrás. Quando ele chega ao Bologna da Itália, ele tem uma primeira temporada em que ele é titular na maior parte do tempo. Ele tem uma segunda temporada aí, 2021 e 2022, que ele também jogou bastante como titular. E aí ele teve, depois da última lesão que ele sofreu, que ele teve, ele não tem sido mais titular da equipe, não vinha sendo mais titular da equipe do Bologna. Ele era reserva do Bologna, porque a última lesão praticamente colocou ainda muito mais problemas para o jogo do Medel. Ele perdeu um pouco mais da velocidade, o arranque e da força física. O Medel, pelo estilo de jogo dele, ele precisa muito da força física e mais. Ele precisa estar muito bem fisicamente também para conseguir jogar. Também, pelas características do jogo do Medel, ele tem uma tendência a ter uma vida curta no futebol. E nós já percebemos que a carreira dele já está acabando, né? É porque pela maneira como ele joga, ele deixa tudo em campo, ele tem uma tendência a chamar muito mais as lesões. E as lesões, na minha opinião, já mais ou menos, gente, mais ou menos encerraram já a carreira desse jogador, que é de certa maneira, podemos falar que é um ex-jogador em atividade, em alguns pontos. Em outros não, mas em alguns pontos a gente pode falar que sim. Infelizmente, né? O jogador, vamos lá, neste momento, ele encerra a temporada no Bologna como reserva do Bologna. Tá certo que no começo o técnico o colocava ali em alguns jogos, no final também, colocava ele em alguns jogos em que ele começava no banco, colocava nos minutos finais. Mas ele era reserva do Bologna, precisamos falar isso. Então o Vasco estava buscando um jogador que era reserva do Bologna na última temporada. Era reserva do Bologna. Quem é o Bologna, gente? E quem é o Vasco? O que significa para o futebol mundial o Bologna e o que significa para o futebol mundial o Vasco? Não tem nada a ver, não tem, gente, não tem comparação, né? Além do mais, vamos lá, o Campeonato Brasileiro, na prática, hoje, não deve tanto assim para o Campeonato Italiano. Tá ali, ó, pé de igualdade. O Bologna, nesse campeonato, é um time pequeno. E o Medel, nesse time pequeno, era um reserva. Então o Vasco vai buscar um cara que era reserva no Bologna para chegar com condição de ser titular, né? Com perfil de titular para a sua equipe atual. Não é temeroso isso? Não é complicado isso? Eu acho bastante complicado a busca desse jogador. Além disso, o Medel, como eu disse, ele tem falhado muito nessa questão. Ele ainda, muitas vezes, ele acha que ele tem a mesma condição de antes, então ele tenta praticar o mesmo futebol de antes e perde essa bola. E quando perde, tem complicado muito para sua equipe. Para finalizar, acho que a busca de um perfil como o Medel mostra que a 777 ainda está tratando o Vasco como um time mediano. E nisto, para mim, há uma grande falta de respeito ao Vasco da Gama e à sua colossal torcida. Acho que eles têm que respeitar um pouco mais o Vasco, eles têm que buscar jogadores muito mais interessantes, não um jogador que está livre no mercado, que vai gastar pouco e tal. Ora, para que virou SAF? Não falaram que é buscar grandes jogadores, que é formar um grande time. Então este é o momento de trazer grandes jogadores e não buscar um jogador só porque está livre no mercado e porque tem nome. Então eu me escondo atrás do nome e de repente está tudo muito bem. Ah, mas o jogador tem 2 Copas do Mundo, não interessa, não joga nada hoje em dia em relação ao que jogava antes. O jogador tem personalidade, tem experiência. Experiência, gente. Você ainda acredita que experiência realmente é determinante para uma equipe ganhar um jogo? Quando a gente fala, o jogador experiente, geralmente ele vai lá, recebe cartão, é expulso. Vídeo Felipe Melo, nesses últimos anos da carreira, por exemplo, né? Então, na minha opinião, o Gary Medel não é um jogador que eu indicaria hoje para o Vasco da Gama. Tomara que não contrata, porque pode até dar certo, gente, pode até chegar e dar muito certo. Mas pelo que está acontecendo com a carreira dele, jogador de muitas lesões, pelo que está acontecendo, na minha opinião, o Gary Medel hoje não é jogador. Ele precisa muito do Vasco, o Vasco não precisa dele, até porque o Vasco tem outras opções aí no mercado. Então, na minha opinião,
eu não acho o Medel interessante para o Vasco hoje e não o indicaria como reforço do Gigante da Colina. Tá bom, gente? É isso.